Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal da Miss TV aqui no YouTube. Eu sou a Gabi e hoje nós iremos falar sobre um dos filmes mais emocionantes, românticos e bonitos da temporada. Estou falando de Todo o Tempo que Temos. O que aconteceu com a minha cueca? Eu não faço ideia. Nós já assistimos o filme e eu falei ali um pouquinho sobre a minha opinião sobre o filme estrelado, né, o drama estrelado por Andrew Garfield e Florence Pugh. Então, continue aqui para assistir, acompanhar o vídeo e saber a minha opinião, o que eu achei sobre todo o tempo que temos. E antes que eu me esqueça, esse vídeo contém spoilers sobre o longa. O drama estrelado por Andrew Garfield e Florence Pugh, ele é um filme emocionante que te emociona do começo ao fim. Eu assisti, para mim, teve um significado muito importante, porque a história, né, da trama mostra a personagem, né, da Florence como descobrindo câncer e um câncer num estágio 3 avançado na região do útero, né, do ovário. E isso me remeteu muito porque minha mãe também está com câncer. O câncer dela é de endométrio, é outra, é bem parecido, bem próximo, mas é outra passada, é outra, cada um tá tendo que lidar, é uma outra forma, né, dela, da doença. E para mim já emocionou muito com aquilo, quando ela descobre ali, eu relembrei muito, remeteu muito à descoberta da minha mãe também. E ver um filme sendo contando com tanta sensibilidade, com tanta apressão para a vida, né, o apreço pela vida, me fez refletir na importância de como a gente tem que discutir o câncer, né? John Crowley, ele fez uma história, assim, tá dirigindo uma história, na verdade, que ele não escreveu, né? Ele tá escreveu dirigiu uma história muito bonita. É um filme que te emociona, te leva, te contagia, se você faz torcer pelo casal. Eu acho que acho não, tenho certeza, tanto Andrew como Florence, eles estão perfeitos naquilo, a química deles é inegável. Gente, é incrível como a história do casal, né, da construção do como eles se tornaram, ela é muito bem feita, muito bem amarrada. Tem um grande defeito, assim, para mim, que é a questão do lapso temporal, de como ele é contada a história, porque ela conta uma coisa mais atual e vai mostrando o passado, então você às vezes pode estar um pouco perdida nessa questão da história do filme, do longa, mas a essência tá ali e você acaba se interessando. Quando você começa a perceber como ela é contada a história, você entra ali e você já se embarca na linha. Então demora um pouquinho mais para você pegar essa linha temporal. Depois que você pega, você já começa a entender. E eu acho que o filme, ele é muito importante. É um filme que tem que ser assistido, é um filme que tem que ser debatido. Aliás, a coisa do câncer, ele tem que ser debatido mais abertamente, porque as pessoas não sabem dos seus deveres, seus direitos, não sabem procurar ajuda também, porque o câncer ele não só envolve a pessoa que está com a doença, mas sim a família também. E o filme consegue tratar sobre isso, tá? A questão de eles terem uma filha tão bonitinha, de 3 anos, e saber como é que vai contar isso para uma criança também me quebrou bastante, né? E eu não tenho o que dizer, porque é um filme que, na minha concepção, ele foi muito bem escrito, muito bem dirigido, e tem duas atuações sensacionais. Tanto Andrew como Florence estão perfeitos, tá? A química deles é muito bem. Então, ali, eu senti o drama, senti a questão dos personagens, os dilemas de cada um, o fato de que ela, por estar doente, ela não quer morrer apenas por ser lembrada ser a mãe e por ter morrido, ela quer deixar um legado, quer que a filha reconhece.
E ele como marido, marido não, né? Porque eles não são casados no papel, mas como pai lá, como o companheiro dela, não quer que ela desista, quer que ela lute por aquilo, vai sabendo que às vezes a história está no paciente, né? Cada um lida de uma maneira. E você vê em contrapartida a história de amor deles, né? O fato de que ele era divorciado, estava se divorciando, ela era uma chefe de cozinha que tinha acabado de abrir um restaurante e que tinha atropelado ele, a coisa inusitada, né? De como foi, de como eles se apaixonaram, como às vezes você está no lugar errado na hora certa. E a história, o romance deles é muito bonito, é inspirador, né? O fato deles ele querer ter construir uma família, que foi isso que levou ele se divorciar da primeira esposa, e ela dizendo que ela não se via como mãe, e depois quando ela descobre, quando ela tem câncer, que ela tem duas opções, né? Isso foi na primeira vez que o câncer voltou, né? Ela tem duas opções, ou ela tira tudo e guarda lá para um congelo para um futuro, quem sabe terem um filho, né? Ou eles tiram uma parte e vão atrás, né, do sonho de ter um filho, engravida, ou não, né? Então eles ficam nesse dilema e decidem, no final ela acaba decidindo por ser mãe, né? Porque ela falou, não é porque eu nunca me vi como mãe que eu não, talvez queira ser, né? E a forma como eles têm a menina é muito bonita, né? O fato de integra, assim, de tentativas e não consegue, frustrações, e quando engravida, depois a gente vai descobrindo, né, como que foi o dia do parto dela, que ela foi justamente na época do Ano Novo, que ela tem o filho, a filha, dentro de um posto de gasolina, né, numa coisa de conveniência, e ele faz o parto, né, junto com aqueles dois funcionários. Então, o filme, ao mesmo tempo que ele te emociona, ele é leve, ele traz uma pitada de comédia, uma pitada de romance, e a gente está precisando disso, né? Hit me where the heart is. I want to feel where the new start is. If this is real. Então, onde a gente parou? É um filme comovente, é um filme emocionante, que te faz refletir. Você sai do cinema questionando, pensando, e ao mesmo tempo você acaba se apaixonando. É um filme apaixonante, que te traz essa coisa da comédia romântica, né? E foge um pouquinho, às vezes, daquele clichê clássico. Você pode até já ser previsível, porque realmente ela dá-se a entender que ela morreu, mas no final as histórias, as escolhas, o saldo é mais positivo do que negativo, tá? Para mim, é um filme muito bem explorado, que poderia ter explorado muito mais, ele poderia ter ido muito por causa do drama mesmo, deixar a pessoa triste, chorar, porque a história de um câncer é isso. Ele mexe não só com o paciente, mas com a família. Eu recentemente perdi minha tia por câncer de mama. Eu sei o que que é viver nisso aqui. Sou filha de uma mãe que está com câncer no útero endométrio. Nós temos condições de pagar um convênio, mesmo assim, um convênio está negando a rádio da minha mãe a continuidade do tratamento. Nós entramos na justiça, eles continuam negando. Então a gente vê a dificuldade. Eu estou vendo os bastidores por fora, mas quem está ali vivendo, vivenciando tudo e assistir um filme como esse todo o tempo que temos, te traz uma esperança, tá? Por mais que seja mínima, você consegue se envolver e querer, né? A história deles foi um curto, o tempo que eles estiveram juntos, mas fizeram uma construção de uma história linda, maravilhosa. E eu acho que é isso que o filme queria, né? O roteirista, quando escreveu a história, queria deixar, dizendo que por mais as nossas dificuldades, por mais que nossos problemas, por mais as nossas lutas internas e tudo, o que importa é o que nós construímos. E eles construíram uma história muito bonita, tiveram uma filha maravilhosa que com certeza vai se lembrar da mãe e vai ver que a mãe era uma guerreira, que ela não se entregou para o câncer, ela lutou até o fim. Então, para mim, assistir o filme teve um lado assim, tirando o lado crítico, ele teve um lado muito emocional, muito emotivo e teve uma importância muito grande. Mas como crítica, né, eu estou aqui como crítica do filme, eu tenho que falar sobre os defeitos. E para mim, um do maior defeito foi realmente essa questão da linha tempo.
ela não é é uma coisa linear, demora um pouquinho para você entender, é muito confuso no começo, você não sabe quando é que está acontecendo as situações. Depois você acaba pegando, na verdade você acaba se acostumando com o andar da carruagem. Outro ponto assim que falha é a questão do roteiro, que ele deixa algumas pontas soltas. Você não sabe se realmente eles se casaram, não se casaram. E eu acho que poderiam ter explorado também um pouquinho mais. Da mesma maneira que a relação do Tom, né, do Tom não, Tobias, né, do Andrew Garfield com seu pai, ele é mostrado no começo do filme, que aparece do nada, assim, ele também encerra desse jeito. Então você não fica sem saber se ele teve apoio da família, o que aconteceu com a família deles, né, o pai dele e a família dela, a mãe e os irmãos, que ela tem ela tem três irmãos, né, então fica um pouco mais jogado, como o fato de que ela tinha uns funcionários, quando conheceu ele, tinha acabado de abrir um restaurante, depois aparece outros, fica meio largado os amigos, né? O fato dela também ser uma personagem bissexual, que ela teve um relacionamento com uma mulher e depois com ele, então fica meio largado ali, você tem que ficar entre linhas e entender o que está acontecendo. E algumas falhas, assim, que eu acho que o roteiro podia ter explorado mais e deixou de explorar, tá? Eu sei que é uma crítica ali, por isso que o filme, para mim, não é um filme tão perfeito, não mereceria uma nota muito alta, mas ele é um filme que te toca, que te emociona, e para mim, a grande diferença tá ali é o Andrew e a Florence. Eles se completam. E, poxa, eu tenho que aplaudir, porque o fato de uma atriz como ela, que eu falava, tava assistindo o filme e eu falava, gente, que mulher é essa, né? Que topa raspar a cabeça para entrar no personagem, para mostrar as dores, a verdade ali, sem frescurinha, sem dizer com a questão do cabelo, porque para pessoa que está com câncer, eu sei porque eu já vivi isso, passei com duas pessoas na minha família, eu sei a importância do cabelo para uma mulher. E ela ter feito aquilo por causa de uma personagem é sensacional, eu tenho que aplaudi-la, eu não tenho o que dizer, porque ela se entregou ali de corpo e alma ao interpretar, né? E não tenho o que falar sobre isso, sobre a atuação, para mim é perfeita, nota 10 de 10, e eu acho que vai ser um grande desperdício se a academia não reconhecer a educação dos dois. Eu não digo que eles têm que ganhar, tá? Mas não reconhecer, esse é um grande desperdício, porque é um filme que a atuação é exemplar, é sensacional. Os dois estão no mesmo par e patamar, e inclusive as cenas dela de dificuldade, lutando para tentar enfrentar esse câncer e não querer deixar que o câncer domine ela, é maravilhoso. Da mesma forma que ele, como um companheiro, apaixonado por ela, pela história dela, tudo, quer lutar, quer fazer por ela o impossível. Então, não tenho o que dizer. Gabi, quantas coroas então vale esse filme? Bom, eu vou dar 8 coroas pro filme. Eu acho que faltou algumas coisas para ele ser perfeito, mas é um filme no geral que te comove, te emociona. Tem aquela pitada do romance, tem a pitada do drama, tem a pitada da comédia, e é um filme leve, que eu acho que você falar de uma doença dessas e do estrago que ela faz e conseguir fazer dessa maneira é maravilhoso. Eu acho que é isso que faz a essência. Então, para mim, é 8 coroas. Show me how to love you. Tell me how to hold you. I'll be for you. Eu não quero um tratamento que vai nos fazer perder tempo. Por que você tá se arriscando? Porque eu não suporto a ideia de ser esquecida. Show me how to be. O meu erro foi olhar para o futuro, ao invés de olhar para o que estava na minha frente. Para você. E agora? Eu posso ir caminhando, é sério. Isso é ridículo. Desculpa, tudo bem, tudo bem? Você tá bem? E vocês já assistiram o filme?
Quantas coroas vocês dariam para o filme? Não deixem de comentar. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos e ative o sininho para receber as notificações e fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo!